Obrigado, presidente, ministro Belize. Cumprimento aqui meus colegas de painel, ministro Sanseverino, ministro Vilas Boas Cueva, e não posso deixar de cumprimentar a comunidade arbitral na pessoa da doutora Flávia Bittar, que é a presidente do CEBAR, Comitê Brasileiro de Arbitragem. E também gostaria de cumprimentar novamente o ministro Sanseverino, o ministro Salomão, pela coordenação científica deste evento, que, para além de possibilitar o aprofundamento dos estudos da arbitragem, sinaliza, demonstra para a comunidade jurídica internacional, notadamente para os investidores internacionais, o papel fundamental que o Superior Tribunal de Justiça tem tido no apoio, no prestígio, na afirmação do Instituto da Arbitragem. Eu já falei isso desde assim que a lei foi editada. Não existe nação onde a arbitragem se desenvolva sem o apoio do Poder Judiciário. E esse apoio, nós não podemos negar, tem sido dado desde sempre pela Justiça e, notadamente, especialmente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Para nós termos uma ideia, eu tive recentemente nos Estados Unidos, eu fiz uma apresentação, ministro Belize, sobre o papel do STJ nos últimos 10 anos, sua jurisprudência, sua visão, e ao término dessa apresentação, algumas pessoas vieram a mim e disseram: Pedro, olha, essa foi a única boa notícia que eu tive do Brasil no último ano, nos últimos 12 meses. Então, nós vemos realmente o papel, eu repito, relevante do STJ no apoio, no prestígio da arbitragem. Isso é fundamental para que nós possamos nos desenvolver e cristalizarmos a jurisprudência, obviamente, mediante todos os debates e as discussões que nós temos que conviver e que esse seminário nos autoriza. Bom, a arbitragem, a administração pública na arbitragem, me parece que, ao tratarmos desse tema, é sempre bom salientar que o Brasil, enquanto Estado soberano, ele sempre prestigiou a arbitragem. O ministro Noronha, hoje pela manhã, voltou no tempo. Eu não vou voltar à época de Roma, mas eu volto em 1800, por exemplo, 1873, o Brasil se submeteu a uma arbitragem para resolver uma pendência e uma indenização com a família do almirante Cochrane, que prestou serviços durante a independência, a causa da independência do Brasil. Posteriormente, antes até 1863, uma questão envolvendo a Grã-Bretanha, uma prisão de um oficial de uma fragata inglesa no Rio de Janeiro, foi resolvida por arbitragem. Pendências em 1870 com os Estados Unidos, problema de uma embarcação norte-americana, do mesmo modo, em 1872, com a Noruega e a Suécia, foram resolvidas por arbitragem. Já no início do século, 1904, questões fronteiriças, nós tivemos com a Argentina um laudo favorável ao Brasil, 1904 com a Guiana Britânica, 1909, uma questão que envolveu o Acre, com o território do Acre com a Bolívia, foi resolvida por arbitragem. 1910, reclamações mútuas entre o Brasil e o Peru, também resolvidas por arbitragem. E eu acho que não custa relembrar essa questão de fronteira. Nós tivemos internamente, em 1988, creio eu, que era o ministro da Justiça, o Paulo Brossard, era uma questão envolvendo umas terras entre o Acre e Rondônia. Ele, eu me recordo de ler no jornal, ele foi ao local da disputa e lá ele sugeriu que a questão fosse resolvida por arbitragem. Quando nós voltamos o foco para a área já mais comercial, do mesmo modo, em 1900, uma questão Dr. Werneck versus Estado de Minas Gerais, envolvendo um arrendamento da Estância Hidromineral de Lambari, foi resolvida por arbitragem. A CSN teve uma questão com Pereira Batista sobre a exploração de uma mina de carvão no estado de Santa Catarina, resolvida por arbitragem. Eu acho que isso aqui, essa breve
essa síntese muito breve sobre a participação do Brasil no âmbito das arbitragens já demonstra, de alguma forma, que ele sempre teve uma predisposição para essa resolução pacífica de conflitos. Agora, o interessante foi que o caso de maior repercussão foi o conhecido caso Lage, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 1973, era relator o ministro Bilac Pinto. Essa decisão, a par de mostrar, digamos, a face perversa do Estado, da União Federal, o caso Lage foi para os arbitralistas a afirmação, o reconhecimento de que a administração pública poderia, sim, se submeter à arbitragem. Essa decisão, ela põe fim a uma disputa que, durante a Segunda Guerra Mundial, as embarcações que os irmãos Henrique e Frederico Lage detinham foram, enfim, confiscadas pelo Estado brasileiro para fazer frente aos esforços de guerra, e o problema restou na indenização. O Brasil, por um decreto presidencial, submeteu a questão da indenização, da fixação do quantum à arbitragem. E acontece que, obviamente, após a fixação do valor devido, a União Federal bateu às portas do Poder Judiciário para alegar uma série de circunstâncias, dentre elas a inconstitucionalidade da arbitragem, a impossibilidade da União Federal se submeter a essa arbitragem. Quer dizer, resumidamente, o lado perverso é essa conduta, digamos, maléfica do Estado de não cumprir com os compromissos assumidos. No entanto, o lado positivo foi, me parece, a administração pública toma um certo choque de realidade com essa decisão do Supremo. Esse choque de realidade ele se reflete, de certa forma, na década de 70, avança um pouco timidamente na década de 80 e vem a ter uma afirmação, digamos assim, combina com a sua, eu diria mais uma aceitação na década de 90. A sua confirmação efetiva veio já no início do século XXI, desse século XXI. Eu explico. O choque de realidade, né? A década de 70 era o boom econômico brasileiro, o Brasil já se posicionava dentre as maiores economias do mundo, e nós tínhamos uma necessidade de as empresas estatais brasileiras, na energia, telecomunicações, enfim, infraestrutura, precisava de capital para fazer frente às atividades, ao desenvolvimento das suas atividades, das suas necessidades. Era uma época de juros baixos no mercado internacional, e, nesse momento, o Brasil vai ao mercado externo buscar, através das suas empresas estatais, os empréstimos, os recursos para, repito, fazer frente às suas necessidades. Então, nota-se já nesse momento que o investidor estrangeiro ele começa a colocar uma certa pressão no sentido, a União Federal era a garantidora da grande maioria, se não de todos esses empréstimos, começa a colocar uma certa pressão na necessidade de introdução de uma cláusula compromissória para, na eventualidade que surja um conflito oriundo desses contratos. E essa pressão, ela se torna um pouquinho mais rigorosa com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, o Estado brasileiro, a União Federal, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, reluta em aceitar a arbitragem. Na década de 80, há um avanço no sentido da administração pública aceitar um pouco mais a possibilidade de submissão dos conflitos à arbitragem. Esse avanço ele advém de uma resolução do Banco Central, onde se admite, de alguma forma, que a União Federal se submetesse àqueles conflitos, à arbitragem, os eventuais conflitos, mas, por um outro lado, o Banco Central nunca admitiu, o Brasil nunca admitiu, renunciar à imunidade da sua jurisdição, o que aconteceu à época na Argentina. A Argentina aceitou a arbitragem e renunciou à imunidade de jurisdição. O Brasil aceitou a arbitragem através de uma resolução e não abria mão da sua imunidade de jurisdição. Com isso, criou-se juridicamente, os advogados, normalmente, nas suas legal opinions, quando tinham que confirmar a eficácia, a validade de todas aquelas cláusulas contratuais, sempre ressalvavam a arbitragem.
Mas do lado político, digamos assim, a questão teve um avanço no sentido de o Brasil acatar um pouco mais a arbitragem, aceitar a arbitragem na resolução desses conflitos. Houve um avanço, uma lei pioneira do Estado do Rio de Janeiro, de 1989, já no final da década. O Estado do Rio de Janeiro entendia que, por essa lei, permitiu que a sua administração pública resolvesse conflitos por arbitragem. E nota-se também esse avanço ainda tímido pelos 3 anteprojetos que nós tivemos naquela década. 2 ainda, um em 1982, outro em 1984 e outro em 1988. O de 1988, ninguém sabe até hoje quem é o pai, quem foi a mãe desse projeto, porque é um filho tão feio que não vingou, ninguém sabe até hoje. Os 2 primeiros, de 82 e 84, era uma comissão composta por juristas e capitaneada por um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Severo da Costa. Então, me parece até um pouco emblemático, e já naquela época já se tinha essa proximidade do Poder Judiciário, né, dos magistrados, com a arbitragem. Ele capitaneou as duas comissões. O projeto era um anteprojeto muito interessante, só que não chegou, infelizmente, a ir ao Congresso Nacional, porque o ministro da Justiça à época manteve parado. Mas então houve um certo avanço nessa questão da arbitragem, administração pública. A aceitação da arbitragem surge nos anos 90, mas uma aceitação por conveniência, uma aceitação por necessidade. E aí nós estamos, o Brasil já avançando na economia, uma economia mundialmente reconhecida, as empresas brasileiras participando enormemente do comércio internacional, comércio esse que já foi dito por um professor estrangeiro que não existe contrato de comércio internacional sério, sem que nele não se contemple uma cláusula compromissória. Começa-se, então, a aumentar, digamos assim, a pressão no sentido de a arbitragem florescer, e a arbitragem ela entra na pauta, digamos, na agenda governamental. Nós temos em 92, se não me falha a memória, foi em 92, a entrada do projeto de lei que redundou na Lei 9.307, veio via o senador Marco Maciel, mas ela entra efetivamente, digamos, no cenário jurídico-econômico brasileiro com as privatizações. O programa de privatização propiciou que a arbitragem saísse da agenda e aí ingressasse efetivamente, digamos, no direito, no sistema jurídico brasileiro. Por quê? Porque o sucesso do programa, o programa de privatização dependia de algumas circunstâncias. O maior número de players dependia e obviamente, com o maior número de players se aumentava a competitividade e, portanto, com a maior competitividade, o valor dos ativos das estatais tenderiam, obviamente, a se incrementar. Por um outro lado, os investidores estrangeiros também precisavam, quer dizer, o governo precisava atrair investidor estrangeiro qualificado, empresas com um nível técnico sofisticado, de forma que pudesse operar aqueles empreendimentos, aquelas atividades que estavam na mão das estatais. Agora, para tanto, era importantíssimo, era fundamental que as regras do leilão e das concessões contemplassem elementos e condições, digamos, contemporâneas e alinhadas àquelas já adotadas no cenário internacional. Então, é nesse momento que eu entendo que a arbitragem ela se apresenta claramente, ou ela vem a se confirmar como um mecanismo, um fator na atração de empresas estrangeiras e dos recursos que com elas também chegam, por ser a arbitragem, inclusive, um elemento importantíssimo na equação econômico-financeira do contrato. Então, essa era a visão do governo, à época das privatizações. Por um outro lado, as empresas que vinham participar do certame e que traziam uma série de investimentos, uma qualificação técnica, como eu mencionei,
para operacionalizar esse segmento, ela tinha que atuar, a ela impunha-se que atuassem em consórcio, tinham que formar consórcio, uma união de empresas. Ou seja, nós tínhamos aí um agrupamento de 3, 4, 5 empresas estrangeiras, não raro de origens diversas, sob a égide de um consórcio e de vários instrumentos jurídicos, não, um verdadeiro feixe contratual a regular as relações comerciais, financeiras, administrativas, societárias daquela união de sociedade. Então, nessas circunstâncias e acentuada pela outra relação que o grupo de sociedades necessitava, teria que estabelecer com o poder concedente as regras sobre a solução de conflitos esses que nós vimos, vários deles surgiram posteriormente. Essas regras eram de suma relevância para as empresas, porque nós sabemos que a arbitragem, eu repito, é um dos elementos capitais no custo de transação. Ela, em suma, ela mitiga o custo do Brasil. Daí, então, nós estamos em 1995, ou seja, antes da edição da Lei Brasileira de Arbitragem, que é de 96, nós temos uma lei de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, que insere a arbitragem como uma das cláusulas essenciais dos contratos de concessão. Posteriormente, em 97, ou seja, menos de um ano da edição e da entrada em vigor da Lei de Arbitragem Brasileira, que ela é de setembro de 96, entrou em vigor 60 dias depois, e ainda no momento em que a lei estava sob júdice no Supremo Tribunal Federal, a sua constitucionalidade, a Lei do Petróleo, a Lei das Telecomunicações, inserem também a arbitragem como uma cláusula essencial naquelas relações. E é importante salientar que nos contratos de concessão no setor de telecomunicações, a arbitragem, ela necessariamente iria resolver as questões de tarifa, de desequilíbrio econômico-financeiro e de indenização e reversão dos bens ao final da concessão. Ou seja, 3 matérias de extrema relevância para o investidor internacional, o investidor externo. Portanto, até então, a arbitragem ela é posta ela entra no cenário jurídico ainda por uma certa conveniência, como eu disse, para atrair os capitais e as empresas estrangeiras no momento da privatização. Contanto, a partir daí, ou seja, a partir da primeira década do século XXI, a arbitragem ganha corpo. E agora não mais por necessidade, mas sim pelas suas qualidades. Ela confirma-se, eu diria, pelas suas virtudes. E nesse rastro, o que nós vemos? Nós vemos as decisões do Superior Tribunal de Justiça, temos decisão do ministro Fux, decisão do ministro Otávio Noronha, decisão da ministra Nancy Andrighi, e estamos vendo aqui o ministro Sanseverino passou todas as decisões que nós temos de importante no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benetti hoje pela manhã. Temos uma lei da Agência Nacional de Transporte de 2001, que introduz a arbitragem também nesse campo. No âmbito da energia, temos o MAI, a época, agora é a CCE, onde se estabelece essa arbitragem, e eles hoje têm um convênio com a Fundação Getúlio Vargas, a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, para resolver esses conflitos. 2011, temos uma lei do Estado de Minas Gerais, temos hoje uma lei própria no Estado do Espírito Santo, e as arbitragens estão crescendo efetivamente no cenário da administração pública, agora vê-se notadamente pelas suas virtudes, repito eu. Temos o decreto dos portos de 2015, e eu diria, para finalizar, que diante, digamos assim, dessa retrospectiva que eu acabo de fazer, eu me recordo, na época do anteprojeto da lei de arbitragem, da Lei 9.307, se discutiu, à época, umas questões de administração pública, arbitragem,
nas relações trabalhistas, etc. Na comissão isso era discutido, e, à época, o que se quis muito claramente foi passar que o projeto de lei fosse um projeto, digamos, suprapartidário, que tivesse o mínimo problema na sua tramitação no Congresso Nacional. E todas essas questões, lá foi dita que o artigo 1º da lei, o caput do artigo 1º, resolvia essa situação. Permitia que a administração pública participasse e permitia, no campo dos direitos disponíveis, o setor trabalhista também. Mas o que pareceu, muito embora diante dessas necessidades da própria administração pública, o que me pareceu foi que foi realmente necessário termos uma alteração recente do artigo 1º, para a introdução de um parágrafo 1º, para que deixasse claro que a administração pública pudesse claramente funcionar, participar, integrar um polo no processo de arbitral. E eu quero crer que talvez tenha sido em função de todo esse passado, desse passos que nós viemos dando ao longo das décadas de 70, 80, 90 e início do século XXI, que foi possível, houve essa percepção muito clara do Instituto, e com isso se conseguiu deixar claro numa lei que veio a modificar, repito, o artigo 1º da lei de arbitragem, que a administração pública poderia sim participar das arbitragens. Então, me parece que se veio para acalmar o administrador público, no sentido de que ele pudesse praticar os atos necessários para contratar com cláusula compromissória, eu acredito que tenha sido para o bem do Brasil, para o bem das partes e para o bem do próprio desenvolvimento do Instituto no Brasil. E, com isso, eu agradeço muito a participação e retorno a palavra ao presidente, ministro Belize. Obrigado.